te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e estreitai os laços que nos une convosco. Fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, no versículo 1 e depois o versículo de 7 a 14. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupe os primeiros lugares, porque por ser que tenha sido convidado algum mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou, os dois venha a dizer, dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai e senta-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para frente, e isso vai ser uma honra para ti. Diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convida teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não têm poder, não pode te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivendo o 22º domingo do tempo comum.
E a liturgia desses últimos domingos está nos preparando para que nós possamos viver a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração, aos nossos ouvidos, para que ela possa chegar no nosso coração. E chegando então no nosso coração, ela vai fazer um caminho de salvação. Qual é a finalidade da palavra de Deus? Nos salvar. E por isso, então, nós vimos nos últimos domingos, principalmente no domingo passado, que falava da porta estreita. Então, a salvação, Deus quer que todos sejam salvos e chega ao conhecimento da grande verdade que é a glória eterna. Mas os desafios, eles são grandes, não por si próprio, mas pelas nossas incapacidades de viver aquilo que a palavra quer nos ensinar. Porque muitas vezes a palavra nos é dirigida de uma forma, mas nós queremos compreendê-la da forma que se adequa às nossas necessidades. Então a palavra de Deus hoje, ela vem falar para nós, o centro da palavra é a humildade. Por isso que podemos dizer que a salvação ela não se torna fácil, porque a humildade é algo muito difícil para nós viver. Ou a nossa natureza, ela tem dificuldade de viver esse espírito da humildade. Por isso, então, nós precisamos escutar Deus e colocar no nosso coração esse desejo de tirar de nós os orgulhos, né? A arrogância e trabalhar esse grande dom que é o dom da humildade. E então aqui fala no livro do Eclesiástico, né, de várias formas de que devemos viver esse grande carisma que é a humildade. Então, o humilde, ele é aquele que faz as coisas de uma forma assim verdadeira, né? Porque muitas vezes a gente se põe máscara, mostra uma cara, mas tem outra. A liturgia desses últimos dias também vem falando muito disso, de nós viver a nossa fé de uma forma mais concreta, né? Porque Deus olha o nosso coração. E quando Deus olha o nosso coração e vê que o nosso coração é um coração que ama verdadeiramente, que respeita verdadeiramente, que busca, né, através da nossa oração, das nossas condutas, aproximar do outro, viver melhor com o outro e fazer o bem acontecer aonde nós nos encontramos de uma forma bem simples e reconhecendo que todos os méritos vêm de Deus e é Ele que realiza todas as coisas. Então, esse espírito de humildade precisa acontecer, porque quando nós não temos isso, nós fazemos as coisas por aparência. Aí, quando nós faz as coisas por aparência, nós faz as coisas para que os outros vejam. E aí, então, nós vamos ter a recompensa através daquilo que nós mostramos para o outro. Então, Jesus pega e vem nos falar desse banquete. Ele estava lá na casa dos poderosos daquela época. E Jesus eles começaram a olhar para Jesus e tal, né? Observando, porque eles queriam sempre observar Jesus. E Jesus que ficou olhando para eles e viu que as pessoas foram chegando e tomando os primeiros lugares. E aí então Jesus pega e fala para os fariseus, né? Que essa parábola, que aquele que vai chegar, se ele sentar no primeiro lugar, pode ser que ele seja mandado para ir sentar para trás. Aí será humilhado, né? Vai se envergonhar. Então aquele que senta lá atrás pode ser exaltado, porque ele pode ser convidado para vir mais para frente. Então Jesus ele fala para aqueles convidados dos fariseus, para que eles possam entender que aquele orgulho que eles têm de sentar na frente
não leva eles a uma recompensa divina, mas um orgulho humano e uma recompensa humana. Quer dizer, aí Jesus vai além, então, disso. Ele vem e fala para os próprios fariseus que eles que dão a festa, eles que dão os banquetes, diz que os banquetes dos fariseus naquela época era grandioso, né, um custo altíssimo, né, porque eles queriam realmente se aparecer perante os convidados. E aí a parábola explica isso também, que eles deveriam convidar, quando convidasse para uma festa de casamento, que convidasse aqueles que não têm como recompensar, porque aí vai receber a recompensa divina. E agora, se convida aqueles que são os poderosos, eles vão recompensar. Entendeu? Então, o que Jesus orienta os convidados e orienta também aqueles que convidou. Então, se nós somos convidados, nós precisamos entender que os últimos lugares talvez seja o nosso lugar, né? Agora, se tiver possibilidade de vir mais para frente, quer dizer, vai ser lucro. Agora, se nós formos voltados para trás, vai ser vergonhoso. Então, o Evangelho aqui conclui dizendo que aqueles que não podem retribuir, e então os pobres que não podem retribuir, e aí então vai receber a recompensa dos justos. Então a nossa vida, ela tem muitas fórmulas de nós viver esse convidar aqueles que são mais simples, mais pobres, que é a nossa vida. A nossa vida, o que Jesus veio fazer no mundo? Ele veio em busca daqueles que tinham necessidade. E nós, como cristãos, não podemos buscar, dentro de uma religiosidade, as aparências do mundo, mas as necessidades do mundo, a necessidade das pessoas. Quando você vai ao encontro da necessidade das pessoas, você não vai no encontro da necessidade dele porque ele precisa. E ele talvez não pode te dar a recompensa. E que bom que não possa, porque você está ajudando porque aquele que não pode te dar a recompensa é aquele que precisa da sua ajuda. E aquele que precisa da sua ajuda é aquele que não vai retribuir. E aquele que não vai retribuir, Deus, no lugar dele, nos dá a recompensa. E aqui então no Salmo ainda diz assim, com carinho preparas uma mesa para o pobre. Com carinho, não é por obrigação não. Com carinho prepara uma mesa para o pobre. Então sempre pensa naqueles que mais precisa, naquele momento que ele mais necessita. Esse é o momento de nós mostrar nossa humildade e por isso então esses são os nossos convidados, aqueles que têm necessidade de Deus, e nós podemos então levar esse Deus para que eles possam viver de uma forma digna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.